Salve Maria, sou missionário, servo Roberto, missionário católico, só sou uma voz. Se você tirar a tradição, você destrói totalmente todo o cristianismo e o fundamento dos apóstolos. Os protestantes, eles rejeitam o magistério e a tradição. E só fica com sola escritura. A sola escritura, a palavra de Deus, a escritura, mostra a tradição e mostra que a verdade será conhecida pelo magistério, que é coluna, sustentáculo, baluarte da verdade, em outras traduções, 1 Timóteo 3,15. Por quê? O magistério é a verdade. O magistério é a esposa do Senhor. Não tem como você rejeitar o magistério e a tradição e ficar só com sola escritura. Porque a sola escritura vem do magistério e da tradição. Surge o magistério, Atos dos Apóstolos 2, ali a igreja se torna pública. Isso é inquestionável. A Bíblia mostra isso. A esposa do Senhor se torna pública, o Espírito Santo desce, o verdadeiro Espírito Santo. 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Jesus. Um Jesus sem o magistério, um Jesus sem a tradição e um Jesus sem fundamento dos apóstolos. Cada um prega o Jesus que quer, a sua maneira. Só que interessante. A Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra a tradição. E a Bíblia nos dá esse respaldo que o magistério é a verdade. Que foi confiado aos apóstolos 1 e 2, aos apóstolos que ele escolheram. Simples. A tradição. Tirou a tradição, destruiu o cristianismo. É isso que os protestantes fez. Renegaram o magistério e a tradição. Está só com sola escritura. Não é cristianismo, irmão. É vários Jesus diferentes. Cada um prega o que quer. 2 Coríntios 4. Simples entender isso. Olha só. Que Paulo, que era perseguidor da igreja, Filipenses 3, do 3 em diante ali, que devastava a igreja. Olha só. Então, Gálatas 1, do 11 ao 14, que vem nos alertar, ó. 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer, que já apareceu, que já aconteceu, alguém pregando-vos outro Jesus diferente. Sabe, Roberto? Quando vão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente? Fundadores de igrejas. A reforma protestante, que renega o magistério e a tradição. E o pastoreio desse magistério, que é o pontífice, a pedra, a Quefas, João 1,42, que é Pedro. É só. Diferente daquilo que nós temos pregado, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, ao contrário que nós, que somos membros dessa igreja, que seguimos a tradição, irão pregar outro Jesus diferente. Como outro Jesus diferente? Rejeitando o magistério e a tradição. Vão pregar outro Jesus à sua maneira. Ao contrário que nós pregamos e nós anunciamos que somos membros do corpo místico da esposa do Emanuel. Só. Quem vai inspirar essas pessoas que são esses pastores e esses seguidores de pastores? Quem vai inspirar? É o Espírito Santo? É o Paráclito? É o Pentecoste? Não. A Bíblia diz bem claro que é outro Espírito. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito. Olha só.
outro espírito. Diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai. É só. A Bíblia diz que vão aceitar esse Jesus diferente. Por quê? Esse Jesus diferente. Porque é fácil seguir esse Jesus diferente. Porque eu não escuto o magistério, eu não escuto a tradição. É um Jesus à minha maneira, sem a tradição. Destruindo o cristianismo. E fundando a igreja protestante. São os reformadores protestantes. E são inspirados por outro espírito. Paulo deixa bem claro aqui, ó. Segundo Tessalonicenses, dá um pause aqui. Olha que tempo seco, cara. Tô ficando ruim de novo, cara. Segundo Tessalonicenses, Paulo, ele nos dá um alerta para a gente seguir essa unidade, esse Jesus que a gente pregamos, que é o contrário de outro Jesus diferente. Olha só. Segundo Tessalonicenses 2:15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendeste, seja por carta nossa, ó. Seja por palavras, que é a pregação oral, e seja por carta nossa, escrita, que vem do magistério. Então, aqui você vê, cara, a tradição muito importante. Porque a igreja primitiva, e até hoje sobrevive da tradição. Porque a tradição interpreta e te ensina a entender o verdadeiro evangelho. Mas a Bíblia está acima da tradição do magistério. Não está. Está unido. Que o mesmo Espírito que desceu ali em Atos após 2 se tornou a igreja pública, o mesmo Espírito que inspirou ali a igreja primitiva, foi esse Espírito Santo que deu a revelação a Pedro. Está sobre a vida de Pedro. Pedro não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai. Você vê a unidade, cara. Se você rejeitar, ó, aí eu só fico com a Bíblia que já está indo contra a Escritura. Eu só acredito, a reforma protestante só acredita só na Escritura, mas Paulo está dizendo que aqui, ó, assim, pois, irmãos, ficar firme e conservai, olha só, os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Por isso o protestantismo rejeita a tradição. Por isso que o protestantismo rejeita o magistério. Porque são fundamentos, invenções, desespero de homens. E a Bíblia diz que as pessoas irão acreditar nesse evangelho, segundo Pedro 2:2, e esse evangelho, a verdadeira evangelho, será caluniado por esses falsos mestres. Olha só, segundo Tessalonicenses 3:6, ó, Paulo já está dando um ensinamento para a gente seguir a verdade e já está dando um alerta contra esses divisores que não seguem a tradição, que não ama a igreja, ama seus fundamentos. Olha só que interessante, cara. Segundo Tessalonicenses 3:6, intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a convivência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário, a tradição, de que nós aprendestes, de que nós tendes recebido. Ó. Olha só, quando vi o protestante, a paz do Senhor, meu irmão. Eu tenho um lema na minha vida, cara, eu não dou ouvido mais para pregação protestante. Beleza, quer ser meu amigo? Amém. Fica com a sua fé, que eu fico com a minha fé mariana. Mas Jesus é amor. Irmão, fica com o seu Jesus, cara. O seu Jesus é vários Jesus diferentes. Se a tradição, se o magistério eu só acredito na Bíblia. Tá bom, protestante. Então você tem que amar esse magistério. Você tem que seguir a tradição. Você tem que seguir o pastor aí que foi confiado a
Kefas, João 21, 17, 15 ao 17. E fundamento e doutrina dos apóstolos. Os apóstolos 42, perseverar na doutrina dos apóstolos. Olha só, cara, Romanos. Essa profecia que Paulo está profetizando, irão pregar vários Jesus de frente, essa atualidade. Se você pegar aqui e dar um rolezinho aí em Itaquá, você vai ver tantas denominações que tem. E cada uma prega um Jesus diferente. E cada uma não concorda uma com a outra. Interessante. A Universal não concorda com a Mundial. Tem uma rincha. Porque o Valdomiro Santiago é fruto de Edir Macedo. Era bispo de Edir Macedo. A Genoduque era discípulo, ou posso falar assim, ombreiro, sei lá, de Genoduque. Fundou a Igreja Plenitude. Já não concorda com a Mundial. E por aí vai. E muitos da Plenitude eram membros da Mundial. É um roubando ovelha do outro. E muitos membros da Mundial eram da Universal. Por quê? É vários Jesus de frente. É o que agrega mais a minha fé. O meu interesse. Não o interesse do reino de Deus. Salvar almas, vida. O interesse é esse aqui, ó. Movido por cobiça. Segundo Pedro 2, do 1 ao 3, você vai entender. Qual é a finalidade desses falsos profetas? Aqui, ó. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebestes. Que doutrina que recebestes? Segundo Atos Apóstolos 2,42. Que doutrina que Cristo vem ensinar? João 7. Olha só, cara. Interessante. 7. Olha a doutrina. Lá pelo meio da festa, 7,14. Judeu subiu ao templo e pôs a ensinar. Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo. De onde me vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se for de mim mesmo. A tradição te ensina essa verdadeira doutrina. Se você destruiu a tradição, você não segue a tradição, se você não ama esse magistério, você está destruindo essa doutrina e fundando outra doutrina e pregando outro Jesus diferente. Que interessante. Por isso que a tradição é muito importante. O Evangelho de São Lucas, quando foi escrever o Evangelho de São Lucas aqui, ó, ele fez um estudo muito interessante. Foi buscar o quê? A tradição. Esse evangelista aqui, o São Lucas, todos relatam aqui de a vinda o anjo ali saudando Maria. O anjo de São Lucas, que era pagão, foi lá consultar a Maria para escrever o livro de São Lucas. A maioria dos escritos aqui são um relato de Nossa Senhora, cara. Para ele escrever, ó, que é a tradição viva da igreja. Ó, Lucas 1, ó. Muitos empreenderam, para encerrar o vídeo, aprenderam a compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, ó, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministro da palavra. Também a mim me pareceu bem depois de haver designado e investigado tudo desde o princípio. Escreveram para ti segundo a ordem excelentíssima de Teófilo. Ele investigou. Para ele escrever isso aqui, Lucas 1:28, entrando um anjo e disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A vida de quem ele investigou para escrever tudo isso aqui, ó?
Em Lucas 1,42, ele clamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, onde vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? A vida de Nossa Senhora. Há um encontro de evangelista São Lucas com a mãe do meu Senhor, para escrever tudo isso aqui, ó. Cara, simples, cara. E tem muitos cabeça de bagre aí, xarope, tantã, renegam o magistério. Por quê? Se esses protestantes, se esses pastores realmente seguir a Bíblia, realmente como eles dizem que seguem, católico não lê Bíblia. Só os protestantes, certo? Como eles falam, né? Se eles lerem a Bíblia realmente, ter amor por essa palavra, a Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra a tradição, a Bíblia mostra que a verdade será conhecida pela igreja, a Bíblia mostra que é coluna sustentáculo da verdade. E não se converte. Por que não se converte? Porque são inspirados pelo outro espírito, que não é o espírito da verdade. Isso é vontade de Deus, porque eles renegaram o caminho da salvação. Eles renegaram o magistério, eles renegaram a igreja, eles renegaram o pastoreio, eles renegaram o fundamento dos apóstolos, eles renegam tudo que vem dessa igreja. E segue o que um sonho de uma criança, de um pastor, virou doutrina, virou igreja, virou... Olha só, vamos para Tessalonicenses de novo, para finalizar o vídeo. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 1, 9, né? 2, 9. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, de protesto, sinais e prodígios enganadores. Eles usará de toda a sedução do mal, como aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Olha só que interessante. Ó. Renegar a verdade. Desprezar a verdade. E deram ouvido a quem? A outro espírito. 2 Coríntios 4. Ao 11, ó. Por isso, Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Olha só. Ali você vê, 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, inspirado pelo outro espírito. A verdade está ali na minha igreja. O Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, está me usando. Você vai se prosperar. Salmo 95, oh glória a Deus, aleluia. Deus está me usando, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Faça essa campanha, esse voto, você vai ser abençoado. A Bíblia diz que eles irão acreditar no próprio erro. Porque rejeitaram o caminho da verdade. Eles usam a Bíblia. Eu sou profeta. Deus está me usando. Mas não é verdade. Que Deus enviou um poder para eles acreditar na verdade. Que desprezaram o caminho da verdade. Simplesmente, cara. É uma só verdade. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria.